Tá gravando. Bom, vamos lá. A primeira apresentação, a gente vai começar com a apresentação da revisão do projeto político-pedagógico, né, que foi coordenado pela Comissão Local de Revisão do PPP, do campus. A gente vai começar definindo o que é PPP, né, Projeto Político-Pedagógico. O projeto, ele vem da ideia de você delinear quais são as intenções, né, para melhorar as inovações que você vai realizar. Daí a palavra projeto. A parte política é do compromisso social da escola com o cidadão, né, com o estudante, com a região, com a cidade onde a escola está inserida. E o pedagógico é a definição da organização das ações e os projetos educativos que vão ser desenvolvidos, né? Então, o projeto político-pedagógico é o que identifica, né, dá identidade para a escola, né? A identificação é a identidade da escola, o documento que tem a identidade da escola. A revisão do PPP, ela foi... está sendo coordenada, né, está sendo realizada por uma comissão local. A comissão local, ela conta com a diretoria adjunta educacional, né, um representante dos componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, representantes docentes das diversas áreas que a gente tem, do eixo tecnológico de informação e comunicação, do eixo tecnológico de controle e processos industriais e da licenciatura em matemática. A gente tem também o representante da extensão, o representante da pesquisa, representante dos técnicos administrativos e o pedagogo, tá? Representante da comunidade externa e representantes discentes. A gente, entre os... Pois você está passando os slides? Estou com o slide na revisão do DAI aqui. É porque na nossa tela está parado na primeira, está aberto o PowerPoint, pessoal. Agora sim. É que você está compartilhando a tela do PowerPoint, não da apresentação. Espera aí, então. Vamos melhorar aqui. Então, recapitulando, e a comissão, então, é constituída pelo diretor adjunto educacional, pelo representante, por um professor representante dos componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, por representantes docentes das áreas, um representante do eixo tecnológico de informação e comunicação, um representante do eixo tecnológico de controle e processos industriais, um representante da licenciatura em matemática. A comissão tem ainda um representante da extensão, um representante de pesquisa, um representante dos técnicos administrativos e também pedagogo, um representante da comunidade externa e representantes discentes, né, dos estudantes. Entre os estudantes, a gente tem um representante dos cursos técnicos integrado ao ensino médio, um representante do curso técnico concomitante subsequente e um representante dos cursos superiores. Então, assim que foi constituída a comissão local de revisão do PPP. Bom, quando a gente fala no projeto político-pedagógico, a gente tem que entender que os documentos institucionais eles estão todos relacionados, né? Então, a gente tem, no âmbito maior, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Dentro do PDI, inserido no PDI, a gente tem o PPI, que é o Projeto Pedagógico Institucional. O PPI e o PDI são bases para a gente elaborar a organização didática, né? Então, a gente tem uma organização didática dos cursos superiores e tem uma organização didática dos cursos técnicos.
A organização didática é base para a gente elaborar o projeto político-pedagógico do campus. Então, a comissão local de revisão do PPP, ela utiliza como base o PDI, o PPI, a organização didática, para elaborar o projeto político-pedagógico do campus. O projeto político-pedagógico ele vai ser base para elaboração, revisão, refatoração do projeto político dos cursos, o PPC, que é o projeto político dos cursos, projeto pedagógico dos cursos, que por sua vez vai definir a grade curricular, e, por fim, né, os planos de ensino de cada componente curricular. Então, vocês podem verificar que, na verdade, os documentos, né, a partir do PDI, eles são todos alinhados, né, eles têm que estar alinhados até a gente chegar lá no plano de ensino de um componente curricular. Tá? Bom, o que contém o projeto político-pedagógico? O projeto político-pedagógico é constituído pela visão e missão do Instituto Federal de São Paulo, né? Qual é o nosso público-alvo, né? A estrutura organizacional, o espaço físico, a equipe escolar e alguns pilares são importantes nessa construção. Então a gente leva em consideração, tem toda uma fundamentação legal com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e as diretrizes curriculares nacionais. Outros documentos importantes são alguns documentos institucionais, como o PDI, né? O PPI e a organização didáticas. São documentos básicos para a gente estar elaborando e revisando o projeto político-pedagógico. Tá? Além disso, tem também as questões pedagógicas, né? A relação do professor com o aluno, fundamentos didáticos, o processo de ensino-aprendizagem, tudo isso é definido no projeto político-pedagógico. Tá? E o ponto fundamental, né, na revisão do PPP é você realizar um levantamento da situação atual. Então, a gente faz um diagnóstico da situação atual. A partir desse diagnóstico, a gente define objetivos e metas. E depois dessas metas, desses objetivos, a gente traça ações para atingi-los. Então, foi dessa forma que a gente trabalhou. A gente solicitou para as coordenações, para os setores, que eles levantassem um diagnóstico atual dos seus setores, dos seus cursos, né, dos cursos e setores, definissem novos objetivos e novas metas, e depois as ações que seriam realizadas para a gente atingir esses objetivos. Tá? Bom, então a ideia de você construir um PPP é você focar bastante na gestão mesmo democrática. Ou seja, você discutir com a comunidade, né? É importante você ouvir, receber as contribuições de toda a comunidade acadêmica, né? Tanto interna quanto externa, ou seja, você buscar a participação de todos na construção do projeto político-pedagógico. Eu vou agora apresentar a nossa versão da proposta do PPP. Então, o nosso PPP, Projeto Político-Pedagógico, ele já está praticamente pronto, né? Está disponível para as contribuições da comunidade. Então, ele vem primeiro com uma apresentação, depois uma justificativa. O capítulo 1 vem com os objetivos, né, histórico do Instituto Federal, a sua função social, objetivos e metas, a missão, visão e valores. Um ponto importante é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Depois é definido os princípios norteadores. O capítulo 2 vem uma caracterização da unidade, ou seja, a gente apresenta a cidade de Bragança Paulista e como o campus de Bragança Paulista é inserido na cidade e na região de Bragança. Depois a gente apresenta a estrutura física, né, o prédio de São Miguel e o Centro Bragantino de Tecnologia e Inovação. Aí toda a equipe escolar, a relação de professores e de técnicos administrativos. No capítulo 3 são apresentados os pressupostos pedagógicos, né? Então a gente trata da ética, cidadania, mundo do trabalho, a inclusão social.
A gente trata também como é realizada a gestão democrática no campus, apresenta os órgãos, os conselhos, as comissões, o CONCAN, né, que é um órgão importante, né, o Conselho de Campus. Depois a gente trata do ensino com os processos, as metodologias, os métodos de avaliação, né, do eixo de ensino. Depois a gente trata da pesquisa, apresenta uma visão geral, ações e projetos do eixo de pesquisa e o eixo de extensão, também fazendo uma visão geral e as ações dos projetos que são desenvolvidos. No capítulo 4, é a estrutura e a organização dos cursos. Então, a gente apresenta os cursos técnicos integrados ao ensino médio, né? No 4.2, o curso técnico concomitante e subsequente. Na seção 4.3, os cursos superiores. E na seção 4.4, os cursos de pós-graduação. Na seção 4.5, os cursos de formação inicial e continuada, FIC, né, nossos cursos de extensão. E o 4.6, a previsão de novos cursos que vão ser, que deverão ser abertos nos próximos anos, né? No caso, a gente tem 2. A especialização em ensino da matemática dos anos iniciais e o curso ProEja de operação de computador integrado ao ensino fundamental. No capítulo 5, a gente fala das políticas de inclusão. Então, a gente fala dos projetos institucionais, as bolsas discentes, que são as bolsas de ensino, pesquisa e extensão, os órgãos de administração do campus, o papel da CPA, da Comissão Própria de Avaliação, o movimento estudantil, núcleos de apoio como o NAPNE, um papel importante na política de inclusão desenvolvida pela Coordenadoria Sociopedagógica e pelo Programa de Apoio à Permanência à Assistência Estudantil, né? E no capítulo 6, a gente veio para a parte importante, né, que define aí as nossas próximas ações, que é realizar um diagnóstico da situação atual, né, definir os objetivos e as metas e as ações que vão ser desenvolvidas nesses próximos anos. Então, a gente organizou esse diagnóstico da situação atual por eixos. Então, o 6.1, a seção 6.1 é o eixo de ensino, né, onde aparecem os cursos, né, desde os cursos técnicos até o curso superior, passa por 2 setores de ensino, a biblioteca e a coordenadoria sociopedagógica, e a gente ainda tem alguns objetivos, né, algumas metas gerais do eixo de ensino. No eixo de pesquisa, a gente também fez um levantamento da situação atual, a definição de metas e ações para atingi-las. Fizemos isso também pro eixo de extensão, está na seção 1.3, e pro eixo administrativo. Também foram definidas metas e objetivos e as ações para atingi-los. E no capítulo 7 é uma finalização do documento, né, onde a gente fala sobre a construção e a revisão do projeto político-pedagógico e como foi realizada a avaliação do processo de construção. Por fim, considerações gerais e referências. Então, o documento já está todo elaborado, né, e está à disposição de toda a comunidade para contribuições, tá? A comunidade agora, interna e externa, elas podem estar consultando o documento que eu acabei de apresentar, só fiz uma apresentação ali geral do documento, mas podem estar consultando o documento, lendo o documento através do link, ele está disponível no Drive, do Instituto Federal, esse link aqui, tá? Então, ele está lá disponível para toda a comunidade, interna e externa, e de 22 de outubro até 5 de novembro, pode estar encaminhando as contribuições através de um formulário do Google Forms. Então, podem estar lendo todo o documento, enfim, e enviando as contribuições até dia 5 de novembro através do formulário do Google Forms, tá bom? Aí a comissão vai receber as contribuições, vai avaliar e vai consolidar numa versão final do documento que vai ser encaminhada para o CONCAN.
Então, os próximos passos para a revisão do PPP. Hoje a gente está realizando a audiência pública, né? Para toda a comunidade, público interno e externo, né? Até o dia 5 de novembro a gente vai receber as contribuições, tá? Aí a comissão local do PPP vai analisar e consolidar essas comissões no documento e vai encaminhar para o Conselho de Campos, para o CONCAN, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu apresente alguma parte específica do documento, também estou à disposição de vocês. Mas é o trabalho que foi desenvolvido pela Comissão de Revisão Local do PPP. Estou à disposição de vocês. Alguma dúvida? Tranquilo? O pessoal presente, ok? Então tá bom. Então eu agradeço. A comissão continua à disposição de todos vocês, tá bom? Precisando de alguma coisa, de alguma informação, a comissão local do PPP está à disposição, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, muito obrigado. Ok. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Adilson. Junto com a apresentação do PPP, teremos aí na tarde de hoje a apresentação do PDI, né, que também está em processo de revisão. Então, o PDI, como o André Payan acabou de apresentar, ele seria o documento mestre, né? Então, um dos principais documentos que regem toda a instituição. Ao contrário do PPP, que é do ponto de vista local, de Bragança Paulista, o PDI seria para o estado inteiro, todos os campos, 37 campos do Instituto Federal de São Paulo. Esse documento foi elaborado para o período de 2019 até 2023 e estava previsto, durante esse período, fazer uma revisão, na verdade 2 revisões, né? Mas que devido à pandemia acabou sendo restrita a apenas uma revisão nesse período. Então, PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, e como o slogan já fala aqui, com você, planejando o futuro. Esse documento é um documento norteador, né, de todas as políticas institucionais, desde o processo de contratação, abertura de novos cursos, a infraestrutura dos campos, previsão de infraestrutura, políticas de ensino, pesquisa e extensão. Então, ele é o principal documento que rege aí a organização. Como que está previsto esta apresentação? Então, inicialmente, vou falar um pouquinho sobre a audiência pública. Então, o que a gente está objetivando com esse processo aqui de consulta na tarde de hoje, nessa audiência pública, um histórico do Instituto Federal de São Paulo e, posteriormente, também do Instituto Federal de Bragança Paulista, falar o que é o PDI, não de forma detalhada, porque o PDI, ele, por ser do estado inteiro, ele tem aí cerca de 500 páginas, então é um documento muito amplo, e aí eu analisei, ou será apresentado aqui, algumas das principais partes desse documento. Depois, destacar o processo de revisão do PDI, nesse período de 2029 e 2023, e uma das principais partes aqui, que pelo menos tem um impacto na nossa dinâmica do Campus de Bragança Paulista, que seria o plano de oferta de cursos e vagas, né? E, por fim, a abertura do processo de manifestação do público. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento aqui durante a apresentação, fique à vontade, pode colocar essas dúvidas tanto no chat, que eu estou lendo aqui, como abrir o microfone, pode me interromper a qualquer momento. Não precisa esperar chegar até o final da apresentação. Fique à vontade aí manifestar as dúvidas. Caso alguém esteja assistindo essa apresentação de forma offline, poderá também encaminhar essas perguntas para o e-mail que será disponibilizado no final da apresentação. O e-mail da comissão, tanto do PDI quanto também do PPP. E também terá a oportunidade, assim como o PPP, de incluir sugestões de modificação no texto, né?
sugestões de modificação, tanto do ponto de vista das políticas, como também, no caso aqui do plano de oferta e cursos, que será apresentado daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, o primeiro tópico aqui da agenda seria sobre a audiência pública. Então, o que estamos fazendo aqui à tarde, né? O que vem a ser essa audiência pública, né? Então, as audiências públicas são reuniões abertas tanto para a comunidade interna do Instituto Federal de São Paulo, Campus Bragança Paulista, como também para a comunidade externa. Então, é uma oportunidade do cidadão manifestar seus desejos, suas intenções, né? Que possam ter algum interesse difuso, tanto do ponto de vista coletivo como individual. Que interesse seria esse, né? Como a gente vai ver aqui no PDI, desde o ponto de vista de contratação de servidores, até a abertura de novos cursos, o fechamento de cursos, então impacta em toda a sociedade, e impacta também diretamente na dinâmica da própria instituição. Então, embora o Instituto Federal tenha autonomia na administrativa, mas essa autonomia depende do interesse coletivo, e tendo esse interesse manifestado a partir dessas audiências públicas, né? Então, essa audiência pública tem como finalidade colher, junto à sociedade, o poder público, esses elementos que permitem viabilizar alguma solução de demanda social. No nosso caso aqui, soluções do ponto de vista de ensino, pesquisa e extensão, que estão descritas diretamente no PDI, no Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o que está sendo apresentado aqui neste momento. Ok. Então, depois de falar sobre essa contextualização do que vem a ser uma audiência pública, então veja que a audiência é bem geral, né? Você pode manifestar seu desejo sobre qualquer assunto condizente com esse PDI, e o PDI é o documento mestre que rege todas as políticas institucionais do Instituto Federal de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico do IFE, né? O que vem a ser o Instituto Federal de São Paulo. Então, está aqui um histórico, né, do Instituto Federal. Ele começou lá em 1909, né? Então, tem mais de 100 anos aí a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Só que, na época, em 1909, com o presidente Eumínio Peçanha, né, ele instaurou as escolas de aprendizes e artífices. Essas escolas eram de ensino primário, então eram instituições que focavam o ensino de práticas laborais, né, práticas voltadas para o trabalho, o saber fazer, né? Então, dentre essas práticas, poderia ter ali carpinteiro, artes visuais, artes, mais diversas especialidades. E aí depois, em 1937, essas escolas de aprendizes e artífices foram transformadas em liceus profissionais. Então, teve uma ampliação da quantidade de vagas e também de unidades, isso aqui a âmbito Brasil, né? Em 1942, essas mesmas estruturas, né, foram modernizadas e novas unidades foram implantadas, e teve a migração para as escolas industriais e técnicas, nesse momento, para o ensino secundário. Então, o ensino secundário, ao contrário do ensino primário, que era equivalente ao nosso atual ensino fundamental, o ensino secundário seria equivalente ao nosso ensino médio. Então, essa foi a principal mudança. As escolas técnicas profissionais foram equiparadas ao ensino médio, ensino secundário. Depois, em 1999, essas unidades foram transformadas em Cefet, mais especificamente aqui o Cefet do Estado de São Paulo, mas isso que está sendo relatado aqui é a âmbito Brasil. Então, as unidades de escolas industriais foram transformadas em Cefet, e a diferença aqui, em relação ao modelo anterior, foi que o ensino também aglutinou o ensino superior, né? Então, essas escolas começaram a ofertar cursos de nível superior, dentre elas bacharelado, licenciaturas e outras unidades. Posteriormente, em 2008, essas unidades, o Cefet, foram transformadas em institutos federais.
no nosso caso aqui, Instituto Federal de São Paulo, em que aglutinam o ensino básico, superior e pós-graduação. Então, praticamente todos os níveis de formação, desde o ensino básico, desde o ensino médio, e algumas unidades até ofertando ensino fundamental, até o nível superior, nível de especializações, mestrado e doutorado. Então, essa foi a última fase de expansão dessa rede federal que acabou transformando na criação dessas unidades chamadas institutos federais. Então, vejam que o histórico do Instituto Federal começou desde 1909 e essas unidades foram transformadas e modernizadas até chegar no modelo do Instituto Federal. Tivemos ainda 2 unidades da federação que permaneceram no modelo anterior, no modelo Cefet, porque o governo federal consultou cada uma dessas unidades a intenção de serem transformadas em Instituto Federal. E 2 delas preferiram ficar no modelo do Cefet, mas as demais foram transformadas em Instituto Federal, e uma delas foi transformada em Universidade Tecnológica, que foi o caso da Universidade Tecnológica do Paraná. Ok. No caso de São Paulo, temos aí 37 campos espalhados aqui no estado de São Paulo, com mais de 60 mil alunos, sendo a maior unidade, o maior instituto federal do Brasil, né, em termos do quantitativo de campos. Aqui tem um mapa mostrando cada uma dessas unidades, com destaque aqui ao campus de Bragança Paulista, que é ao que se refere esta audiência pública. Então, o PDI, ele é um documento mestre que rege todas as unidades, né, do Instituto Federal de São Paulo. E um desses capítulos está relacionado ao campus de Bragança Paulista, né? Então, as sugestões que possam surgir, tanto na audiência de hoje, como até o início de novembro, não se referem exclusivamente ao campus de Bragança Paulista, mas sim com a rede inteira aqui. Então, vejam a importância da participação nessa audiência pública. Ok, e o caso de Bragança Paulista, né? Então, a unidade 1, que foi a nossa primeira unidade inaugurada, ainda no formato de Cefet, ela iniciou suas atividades em 2007 e contava, na época, com 7 salas de aula, 10 laboratórios, biblioteca, cantina, auditório, em uma área de 2.488 metros quadrados. Essa unidade ela passou por um processo de reconstrução e reforma para abrigar atualmente o Centro Bragantino de Tecnologia de Inovação. Para aqueles que são de Bragança Paulista, essa unidade fica ao lado da FESB, no bairro da Penha. Então, essa foi a primeira unidade que foi inaugurada no modelo Cefet, depois transformou em Instituto Federal e agora abriga o Centro Bragantino de Tecnologia e Inovação, estimulando o viés de empreendedorismo na nossa região. Posteriormente, em 2018, foi inaugurada a nossa segunda unidade, em uma área construída de mais de 8 mil metros quadrados e um terreno de 22 mil metros quadrados. Então, está aqui o projeto arquitetônico dessa unidade e aqui é a foto desta unidade. Ela está localizada no bairro do São Miguel e todos os cursos, tanto do ensino básico como da graduação e da pós-graduação, estão localizadas nesta unidade. E o que é esse Instituto Federal, né? O Instituto Federal ele é equiparado às universidades federais. O que seria essa equiparação, né? Do ponto de vista de autonomia administrativa, autonomia patrimonial, autonomia financeira, autonomia didático-pedagógica e autonomia disciplinar. Isso é o que dita a lei que está escrita aqui embaixo, 11.892 de 2008, que instaurou ou instituiu a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e os institutos federais espalhados aí em cada unidade da federação.
O Instituto Federal também é especializado na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, desde do ensino básico até a pós-graduação. E o que é o PDI, né? Vamos lá, próximo tópico. Então, o PDI, o nome é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que rege a sigla PDI, é um documento que define a missão da instituição, a estratégia para atingir essas metas, os objetivos, no prazo de 5 anos. Então, como foi apresentado anteriormente, de 2019 até 2023 é o PDI que está vigente. Então, lá em 2018, esse mesmo processo que a gente está conduzindo nesse momento, de audiências públicas e confecção do PDI, foi realizado lá atrás, né, para esse período de 5 anos. Porém, no meio do caminho, estava previsto aí uma revisão para readequar com as novas demandas que, porventura, possam ter surgido nesse meio do caminho. E aí, por isso que suscitou esse processo de revisão. E aí faz parte do PDI o PPP e a organização didática, como o Panhan apresentou alguns minutos atrás, aí, quando estava falando do PPP. Então, o PPP, ele pertence às políticas e planejamentos e planos do PDI. E esse PDI ele é construído com a participação coletiva, tanto do ponto de vista das comissões locais, então cada um dos campos do Instituto Federal de São Paulo tem uma comissão local que realiza esses trabalhos de consulta com a comunidade externa, pertencente ao seu arranjo produtivo local, e levam essas sugestões para uma comissão central. Essa comissão central aglutina todas as informações e redige o documento final do PDI. Além disso, também temos outras comissões de temáticas, né, chamadas comissões temáticas, sobre cada assunto específico, por exemplo, na área de pesquisa, extensão e de ensino. Também temos comissões específicas que tratam sobre assuntos relacionados com a administração e com o envolvimento todas essas comissões, né, trabalhando diretamente com o envolvimento da comunidade, tanto interna de cada uma das unidades, como também externas. Posteriormente, depois de todo esse trabalho, ele é aprovado pelos órgãos colegiados e de assessoramento do Instituto Federal. Tem todo o suporte para fazer essa aprovação final, que no nosso caso vai ser lá no Conselho Superior. Aqui está uma visão geral sobre a missão, visão, valores, a relação da sociedade, do processo e o recurso necessário para obter ou conquistar essas missões, né? Como aqui está muito pequenininho, eu fiz o destaque para cada um deles, primeiro para a missão do Instituto Federal, né? Essa missão está contida no PDI e pode ser modificada com base nesse processo de revisão que estamos conduzindo nesse momento, né? Então, a missão é ofertar educação profissional, científica e tecnológica orientada para uma prática educativa que efetive a formação integral e contribua para a inclusão social, desenvolvimento regional, produção e socialização do conhecimento. Essa é a missão do Instituto Federal, que foi elaborada conforme esses planejamentos que foram elencados na página anterior, né? Então, com a participação da comunidade interna e externa e depois com a aprovação dos órgãos colegiados. A visão. A visão é ser referência em educação profissional, científica e tecnológica, na formação de professores, na produção e socialização de conhecimento. E os valores que regem a instituição são democracia, direitos humanos, ética, excelência, gestão participativa e democrática, identidade institucional, inclusão social, inovação, respeito à diversidade, soberania nacional, sustentabilidade e transparência. Então, esses são os valores preconizados aqui pelo Instituto Federal de São Paulo. Ok, então o que está previsto na revisão do PDI? Então, depois de falar brevemente aqui sobre o PDI, lembrando que o PDI é um documento muito mais amplo, então destaquei aqui só a visão geral do PDI,
e dando destaque aqui para a missão, visão e valores, mas aqueles que quiserem consultar o documento na íntegra, ele consta no nosso site institucional, tanto no site de Bragança, como no Instituto Federal de São Paulo, no www.ifsp.edu.br. Vamos para o processo de revisão. Então, elencar um pouquinho sobre esse planejamento aqui do processo de revisão do PDI de 2019 até 2023. Então, inicialmente estavam previstas 2 revisões, né? A primeira era para ter sido realizada no primeiro semestre de 2020 e a segunda no primeiro semestre de 2022. Bom, estamos no segundo semestre de 2021, então dá para perceber que esse planejamento inicial acabou tendo que ter sido modificado. E o motivo disso é que teve no meio do caminho a pandemia do Covid-19, né? E aí algumas atividades sofreram atraso, e dentre elas aqui o processo de revisão tanto do PDI como do PPP. Então, embora inicialmente estavam previstas 2 revisões, o planejamento atual é que vai haver apenas uma revisão. Por quê? Porque lá em 2023 já é o término dessa versão do PDI, e aí não faria sentido você fazer uma revisão para logo em seguida o documento ser encerrado, né? Então, em entendimento coletivo, colocou-se a possibilidade de fazer apenas uma revisão, que está sendo realizada agora, com prazo de término no dia 18 de novembro, e aí, lá em 2022, começar os trabalhos para a elaboração do PDI do ano de 2024 até 2029. Esse processo de revisão, assim como o PPP, é elaborado aí por uma comissão local, como já também havia informado anteriormente. E no caso do PDI, ele é formado pelo Murilo, que é o representante técnico administrativo e também é o presidente dessa comissão, eu, como representante da gestão, a Inês, representante também da gestão, o Pedro Luiz Calheiros, representante também da gestão, o Rosalvo como representante docente e o Tiago como representante discente. Então, a comissão também é formada aí por todos os segmentos da unidade, respeitando aqueles valores de participação e também a gestão colaborativa. Então, vamos para o próximo tópico, que seria o plano de oferta de cursos e vagas. Então, isso aqui é o que tem aí o maior impacto do ponto de vista mais prático para a comunidade externa, porque rege exatamente quais cursos serão abertos e quais aqueles serão descontinuados ao longo desse período de vigência do PDI, né? Atualmente, os cursos que são ofertados na unidade do Instituto Federal de Bragança Paulista são, na área técnica, o técnico integrado em eletroeletrônica, integrado ao ensino médio, o técnico integrado ao ensino médio na área de informática, o técnico em mecânica, também integrado ao ensino médio, e o técnico em mecatrônica, concomitante ou subsequente ao ensino médio. Então, aqui, no caso do técnico em mecatrônica, o aluno pode estar cursando o ensino médio em alguma outra instituição e, concomitantemente, realizar o curso técnico conosco aqui, ou no período vespertino, ou no período noturno. Essa seria a modalidade concomitante. O subsequente é para aqueles alunos que já concluíram o ensino médio e aí estão complementando a sua formação técnica no Instituto Federal, né? No caso dos integrados, o aluno ele tem tanto a formação do ensino médio como a formação técnica na mesma unidade. Então, essa seria a diferença aqui entre o integrado e os cursos concomitante e subsequente. Todos da modalidade técnica. Também são ofertados aqui na instituição cursos, na área de pós-graduação e especialização em gestão estratégica e tecnologia da informação, também no período noturno. Na graduação, temos o curso aqui bacharelado em engenharia de controle e automação no período noturno, a licenciatura em matemática no período matutino e noturno, a tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema no período noturno e tecnologia em mecatrônica industrial no período noturno, sendo que esse último curso
está sendo descontinuado. Então, não tem mais ingressos para este curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial. Esses são da modalidade de graduação. E além desses cursos de graduação, técnico e pós-graduação, temos os cursos de extensão, que normalmente são de curta duração. Então, enquanto os cursos regulares aqui são, em média, de 2 até 6 anos de duração, os cursos de extensão são de alguns meses, né? E foram destacados alguns deles aqui, que é o Arduino, reflexões sobre alfabetização e letramento, conceitos e práticas, fundamentos de nuvem da academia AWS, computação criativa para o ensino fundamental e dentre vários outros. Esses cursos são disponibilizados e publicados por meio do site institucional, e aí o aluno realiza a inscrição em cada um desses cursos e o processo seletivo é especificado em editais específicos, né? No PDI de 2019 e 2023, há a previsão da implantação de 2 novos cursos, né? Um na área de pós-graduação, em especialização, e o outro em ProEja. O de especialização, a previsão de início é no primeiro semestre de 2023, a ser ofertado no período noturno, que é o ensino da matemática dos anos iniciais do ensino fundamental. Esse seria o curso que está sendo previsto aqui na versão do PDI de 2019 e 2023. Lembrando que nessa processo de revisão e nessa audiência pública, qualquer cidadão pode propor a abertura de novos cursos, desde que os indicadores institucionais sejam estabelecidos e a gente tenha força de trabalho e condições de estar ofertando este curso, né? Mas estamos colhendo qualquer tipo de proposta. No ProEja, o que é o ProEja? A sigla ProEja, né, significa Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de jovens e adultos. Basicamente, é uma formação para aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir a sua formação durante a idade de até 18 anos, e aí vai fazer a sua complementação em alguma instituição de ensino. Estamos planejando a oferta do curso na modalidade ProEja a partir do primeiro semestre de 2023, também no período noturno, e o curso seria de operador de computador integrado ao ensino fundamental. Então, na modalidade ProEja, são aqueles alunos que já completaram 18 anos, mas ainda não concluíram o ensino fundamental, e aí terão a oportunidade de concluir esse ensino fundamental e, junto com essa formação, ter uma formação profissionalizante, né? No nosso caso aqui, um operador de computador, ou seja, um curso voltado na área de informática. Aqui são alguns indicadores da realidade do campus em 2021. E na próxima página, depois vai ter um planejamento ao final desse ciclo, né, do PDI, que iniciou em 2019 e vai até 2023. Que indicadores são esses? Então, embora eu tinha falado que qualquer cidadão pode estar propondo a abertura ou fechamento de um curso, este não pode ir contra alguns indicadores que o Instituto Federal está sendo submetido, que tem uma previsão legal, né? E que indicadores são esses? Indicadores voltados à área de formação, ou ao nível de formação. Então, no mínimo, temos que ofertar 50% das vagas para os cursos técnicos, que seria essa linha em azul, 20% para a formação de professores, o curso de ProEja, 10% das vagas, e outros cursos seriam 30%. Então, outros cursos estão aqui sendo referenciados como cursos de pós-graduação e graduação e outros, né? Então, tudo aquilo que não for técnico ou de formação de professores. E aí essas linhas mostram a evolução dessas vagas ao longo dos anos, né, de 2021 até 2028, mostrando aqui uma certa convergência destas evoluções aqui, tendo uma pequena alteração em 2022 devido à previsão de abertura e fechamento de novos cursos, né? Aqui na lateral
temos o outro indicador, que é o RAP, que é a relação entre alunos e professor, que também o Instituto Federal está submetido, né? Que seria uma relação de, no mínimo, 20 alunos por professor. Então, mostrando aqui que em 2021 temos 27,4 alunos por professor, chegando até 28 alunos por professor. Nesse quadro de indicadores, temos a quantidade de alunos ingressantes acumulados e equivalentes. O que vai ser isso, né? A quantidade de alunos previstos na instituição, caso todas as vagas ofertadas na instituição sejam preenchidas e que nenhum aluno seja evadido do curso, ou seja, 100% dessas vagas ofertadas sejam revertidas em alunos concluintes. Isso seria a relação do aluno ingressante acumulado, que no caso aqui é um indicador em azul. Então, em 2021, teríamos aqui na instituição 2.004 alunos. E em 2028, com o planejamento da oferta dos cursos, teríamos 2.174 alunos. Agora, o segundo indicador, que é o IAE, alunos ingressantes equivalentes, ele considera a previsão de alunos evadidos, porque sabemos que nem todos, nem 100% dos alunos que ingressaram naquele curso conseguirão se formarem naquele curso no período específico planejado para aquela formação, 2 anos, 5 anos ou 6 anos, né? E aí aqui temos que em 2021 temos em aproximadamente 1.800 alunos e em 2028 teríamos 1.900 alunos, 1.929 alunos. Aqui no quadro inferior temos a quantitativo de docentes, também temos esse indicador a ser considerado, porque na lei de criação do Instituto Federal foram destinados um quantitativo específico de docentes para cada unidade, e esse quantitativo não pode ser superado, né? Não há previsão de contratação de novos docentes, e esse número foi congelado aqui em 83, sendo docentes efetivos e também considerando aqui os docentes que estão em afastamento, né? Como também os substitutos, né? Nesse quadro central, temos a porcentagem de cada um dos indicadores que foram elencados aqui em cima. Então, os cursos integrados corresponde a 22,3% das vagas, o concomitante subsequente 21,37%, os cursos de tecnologia a 19,67%, o FIC, FIC, que é a formação inicial continuada, 2% de vagas, bacharelados 13%, especialização 3% e licenciatura 17%. E, por fim, está aqui também a projeção e a meta de cada um dos indicadores. Então, nos cursos técnicos, como já tinha falado, 50% tem que ser das vagas, e em 2021 teríamos 43,7%. Na formação de professores, a meta é de 20% e teríamos 17%, e no ProEja a meta é 10%, mas em 2021 não há previsão ainda de abertura de curso na modalidade ProEja. Então, esse é o retrato dos indicadores institucionais no ano de 2021. O mesmo conjunto de indicadores foram projetados aqui para 2028, com base na previsão da abertura desses 2 novos cursos, né? Tanto no curso de especialização, na área de formação de professores, como também no curso do ProEja. Então, dá para ver que teve uma pequena modificação aqui nos balizadores, principalmente no que se refere ao curso ProEja, que antes estava 0% e agora está 4%, e na elevação do quantitativo das vagas destinadas para a formação de professores. Não haverá alteração do quadro de docentes e teremos aqui um acréscimo também no quantitativo de alunos na unidade de ensino, como também a relação de alunos-professores, já que teremos mais vagas sendo destinadas aí nos processos seletivos. O segundo quadro aqui, que é o plano de oferta de cursos e vagas, ele mostra um pouco mais em detalhes a construção daqueles gráficos, né? Então, voltando aqui na página anterior, aqui não tem um quantitativo numérico, só o gráfico mostrando a evolução dessas vagas e também a relação de cada uma dessas porcentagens.
e isso está sendo descrito nessa página numericamente, né? Desde 2021 até 2028, mostrando aqui a evolução em cada uma das modalidades, né? Curso técnico, lembrando o balizador de 50%, então inicialmente estava em 43,7%, chegando a 42,3% em 2028. A formação de professores, 17,4%, a meta é 20%, e chegando em 2028 em 19,4%. E o ProEja, que estava em 0 aqui em 2021, e lá em 2028 a previsão é que tenha 4,2% das vagas destinadas para esses cursos. E os outros, 38,9%, a meta é 30%, e lá em 2028, 38,3%. Esse segundo quadro mostra também um segundo fator que rege nesse processo de abertura ou fechamento de cursos, né? Então, embora a sociedade, como eu frisei aqui lá atrás, né, possa opinar sobre a abertura de qualquer curso, né? Então, poderia ter algum cidadão falar, eu quero abrir um curso de medicina. É possível? É possível. Ou um curso de engenharia da computação. É possível? É possível. O Instituto Federal tem autonomia administrativa, então ele não precisaria pedir a autorização para o Ministério da Educação a abertura do novo curso. Ele tem equiparado à universidade, né? Então tem autonomia para abrir qualquer tipo de curso. Porém, tem alguns indicadores que devem ser levados em consideração. Tanto os indicadores que já foram elencados lá atrás, como esses aqui, que seria a projeção da carga horária docente. Porque, dependendo do curso que vai ser ofertado, não temos docente suficiente para estar ofertando aquele curso, né? Aqui tem uma previsão do quantitativo de docentes destinado para cada uma das áreas. Então, docentes da área de administração, por exemplo, que é essa primeira coluna aqui. Não temos nenhum professor da área de administração. No caso de artes, temos um professor da área de artes. Esse aqui seria a relação de alunos por professor com docentes de tempo integral. O segundo seria um número de docentes que tem alguma incentivo para funções administrativas, tanto o FCC, que seria coordenador de curso, como o FG, função gratificada, como o CD, que seria um cargo de direção, porque esses docentes, eles, por atuarem na gestão, eles não conseguem ficar plenamente ou ter uma carga horária plena nas atividades de ensino. Então, isso tem que ser levado em consideração também na destinação da carga horária de docentes de cada uma das áreas, né? E aí, depois de tudo isso, é feito aqui uma previsão da carga horária semanal destes docentes. Então, no caso do professor de artes, com todos os cursos que estão planejados já regulares na instituição, sem contar com a abertura dos 2 novos cursos, ele teria uma carga horária semanal de 22,6 horas, né? Um dos indicadores lá do Ministério da Educação seria destinar uma carga horária semanal para cada docente em torno de 20 horas. Então, todos os docentes que estão acima disso ficariam, porque a carreira docente não é exclusivamente destinada para as atividades de ensino. Também o docente, o professor, tem que desenvolver atividades de pesquisa e extensão, e ainda de maneira integrada, né? Então, integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, consequentemente, tem uma limitação que ele pode destinar de carga horária para cada uma dessas 3 vertentes. E aí, a partir deste gráfico aqui, dessa tabela, é possível verificar como vai ser a evolução desta carga horária, não só total, semanal, mas também a evolução ao longo de cada um dos períodos, né? Desde 2021, primeiro semestre, até 2028, mostrando aqui a carga horária semanal desses docentes, né? Então, aqui no caso da primeira coluna de artes, a segunda no caso de biologia, então ficaria com uma carga horária de 17, bem próxima desse limite. O próximo aqui é professores na área de controle e automação, então atualmente temos 3 professores, a carga horária total destinada para a área de controle e automação seria 139, e aí semanalmente cada um desses docentes teria uma carga horária aí de 27 até 32
ou chegando em algum caso, 33 horas semanais, mostrando aqui a insuficiência de quantitativo de docentes na área de controle e automação. O mesmo estudo é feito para cada uma das áreas de atuação do eixo tecnológico, né? de controle de processos industriais, bem como na área de informática. Então, aqui temos professores na área de controle e automação, na área de eletrônica, na área de filosofia, física e nas diversas áreas. Não vou destacar aqui cada uma delas, porque o importante aqui é ver mais a visão geral, né, do comprometimento da carga horária docente do ponto de vista das práticas de ensino. Então, ainda complementando aqui história, geografia, informática, mostrando como vai ser a evolução de cada uma da carga horária semanal de cada um dos professores. O que está em vermelho são os professores na área mais crítica, então, nesse caso aqui, os professores de história já está com 19,7 carga horária, e os professores de letras, né, que podem chegar aqui a 20 e 18 a carga horária semanal desses professores. Aqui, então, continuando com o mesmo planejamento de carga horária, com destaque aqui aos professores que podem chegar aqui a 30 até 32 carga horária, que é o caso dos professores da área de Química e Pedagogia. Ok. Então, depois dessa panorama geral aí sobre o plano de oferta de cursos e vagas, sobre o que é o PDI, esse processo de revisão, o histórico do Instituto Federal, tanto do ponto de vista nacional, do Estado de São Paulo e de Bragança Paulista, vamos aqui para a manifestação do público, né? Então, quais seriam as próximas etapas? Como já foi destacado aqui na apresentação do PPP, né? Então, já tivemos aí a primeira apresentação do documento do PDI, do PPP, lá em agosto. Depois foram levantados os diagnósticos, né, em metas e ações, tanto do PDI como do PPP, também em agosto. Atualizações do ponto de vista de infraestrutura, da equipe escolar, das questões pedagógicas. Levantamento sobre a extinção de cursos, né, nos próximos 4 anos, daqui onde foi identificado a extinção do curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial, a apresentação do PDI, a primeira proposta também lá em agosto, e a primeira consulta à comunidade interna, né? Então, antes dessa audiência externa que está ocorrendo na data de hoje, né, tivemos aí uma audiência semelhante à comunidade interna, que teve a oportunidade de estar propondo também sugestões de modificações ou melhorias nesses documentos. E esse prazo também já se encerrou, né? Aí, com base nessas sugestões, foi elaborado esse documento e que está sendo apresentado aqui na data de hoje. Como já foi falado na apresentação do PPP, o prazo para manifestações de contribuições vai até o dia 5 de novembro. E aí está aberto a colocações. Temos aqui no final a lista de presença, para aqueles que quiserem também, tem o e-mail do PDI para encaminhar propostas, né? Então, pdi.bra@ifsp.edu.br. A lista de presença também está disponível no chat, para quem está acompanhando aqui em tempo real. E só tenho aqui a agradecer a participação de todos. Caso tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição. E caso algum membro também da comissão queira se manifestar sobre algum assunto que eu não falei, fique à vontade aí para complementar as informações. Ok? Dúvidas? Esse material que estamos apresentando ficará disponível para consulta a posteriori, como também a gravação dessas apresentações. Então, mesmo se tiverem perguntas posteriormente, podem ser encaminhadas aqui ao e-mail da instituição, tanto para a comissão do PDI, como também para a comissão do PPP. Bom, se não tem mais dúvidas,
ou questionamentos, acredito que podemos encerrar essa audiência pública. Agradecemos aí novamente a participação de todos. Tenham todos aí uma boa tarde e um excelente final de semana. Obrigado a todos aí, pessoal. Obrigado, Adilson. Até mais, cara. Até mais. Boa tarde, pessoal. Bom final de semana. Então, tchau, tchau, pessoal.